Muito bom dia, queridos. Voltamos para o nosso tempo de avivamento com a leitura dos livros dos Caçadores de Deus, de Tom Tinney, Minha Alma Te Busca Incansavelmente. Capítulo 2, parte 2 e parte final. Um rumor chega até Moabe. Quando Belém, a casa do pão, ficou vazia, as pessoas se viram obrigadas a procurar o pão da vida em outro lugar. O dilema que elas enfrentaram é que as alternativas do mundo podem ser mortais. Como Noemi estava prestes a descobrir, Moabe é um lugar cruel. Moabe furtará seus filhos e os sepultará antes do tempo. Moabe separará você de seu cônjuge, Moabe roubará toda a vitalidade que há em você. Por fim, tudo o que restará a Noemi era as duas noras apenas, com nada além de um futuro sombrio e desastroso fitando a sua face. Ela disse: vocês não devem permanecer comigo também. Eu não tenho mais filhos para dar a vocês. Mas então ela disse: ouvi um rumor. Existe um murmúrio que percorre cada comunidade, aldeia e cidade do mundo. Desce pelas encostas, pelas montanhas e lugares onde homens habitam. É o murmúrio dos famintos. Se somente um deles ouvisse um boato de que o pão está de volta à casa do pão, a notícia logo se espalharia. Com uma onda de eletricidade na velocidade da luz, as novidades sobre o pão correriam de casa em casa, de um lugar para outro instantaneamente, e você não teria que se preocupar em anunciar na TV, nas redes sociais, ou em outros meios de comunicação. Os famintos simplesmente ouviriam a notícia. Não é uma farsa. É difícil de acreditar, mas desta vez não é uma propaganda enganosa e não são migalhas no chão. Realmente existe pão na casa do pão. Deus está na igreja. Quando isso acontecesse, seriam tantos os que viriam que não conseguiríamos comportá-los todos em nossos templos. Não importa quantos cultos tivéssemos a cada dia, porque, como? Tudo o que se tem a fazer é trazer o pão de volta. Satisfeitos com migalhas no chão, podemos desfrutar da presença de Deus muito mais do que temos capacidade de imaginar. Mas ficamos tão satisfeitos com o lugar onde estamos e com o que temos que não reivindicamos o que há de melhor da parte de Deus. Sim, Ele está se movendo entre nós e trabalhando em nossas vidas, mas temos nos contentado em varrer o chão à procura de migalhas, ao invés de terem as abundantes fornalhas de pão quente que Deus preparou para nós nos fornos dos céus. Ele preparou uma grande mesa cheia de sua presença nesses dias. E está chamando a igreja: venha e coma. Ignoramos a chamada de Deus enquanto cuidadosamente contamos nossas migalhas de pão dormido. Enquanto isso, milhares de pessoas fora das quatro paredes de nossas igrejas estão famintas por vida. Elas estão doentes e saturadas da exibição dos programas feitos por homens. Estão famintas de Deus, não de histórias sobre Deus. Elas querem comida, mas tudo que temos para lhes oferecer são migalhas que sobraram do banquete que um dia esteve nas mãos de famintos desesperados, protegidas em vitrines de vidros. É por isso que temos homens e mulheres bem posicionados socialmente, usando cristais em seus pescoços, na esperança de entrar em contato com algo que esteja além de si mesmos e de sua triste existência. Ricos e pobres se atropelando em filas para grandes seminários sobre iluminação espiritual e paz interior, engolindo passivamente todo o lixo que lhes está sendo passado como se fosse a última revelação do outro mundo. Como pode ser? Isso deveria envergonhar a igreja, tantas pessoas machucadas e carentes voltando-se para médiuns, astrólogos e espíritas para obter orientação e esperança em suas vidas. As pessoas de tão famintas que estão chegam a gastar milhões de dólares na indústria do ocultismo que surge da noite para o dia, manipuladas por falsos adivinhos que não passam de exploradores oportunistas. Até mesmo os verdadeiros médiuns ou guias que tradicionalmente exploram o mundo de espíritos satânicos são raros nesses dias. O desespero é tanto que elas aceitam as orientações desses negociantes como se fossem uma visão espiritual. As profundezas da fome espiritual no mundo. Só existe uma razão para que as pessoas estejam tão ansiosas
por um contato com algo misterioso, oculto, aceitando até falsificações, elas não sabem onde encontrar o que é verdadeiro. A culpa disso só pode recair sobre um lugar. Esta é a hora perfeita para que a igreja do Senhor prevaleça. Quero repetir uma das chocantes frases que continuo ouvindo Deus dizer em meu espírito. Existe mais de Deus na maior parte dos bares do que na maior parte das igrejas. Nem crentes nem incrédulos sentem necessidade de se prostrarem quando estão em um culto de adoração. E isso não é imaginação, eles não sentem a presença de nada nem de ninguém digno de louvor em nosso meio. Por outro lado, se a igreja se transformasse naquilo que poderia e deveria ser, então teríamos dificuldades para atender a demanda de pão na casa. E quando as pessoas entrassem em nossas igrejas, ninguém teria que lhes dizer que para curvarem suas frontes em oração, elas se prostrariam perante nosso santo Deus, sem que qualquer palavra fosse dita. Mesmo os perdidos saberiam instintivamente que o próprio Deus havia entrado na casa. 1 Coríntios 14, 25. Perguntaríamos uns aos outros: quem ficará responsável pelos telefones amanhã? Sabendo que as linhas estariam ocupadas com pessoas ligando para dizer: tenho que ouvir a respeito de Deus. Por que digo isto? Porque quando pagam quantias exorbitantes aos médiuns, as pessoas estão realmente tentando tocar em Deus e encontrar alívio para a dor em suas vidas. Elas só não sabem mais aonde ir. O rei Saul nos deu o exemplo do errante desesperado que foi cortado da presença de Deus. Quando ele não pôde mais alcançar ou pegar Deus, ele disse: então deixe-me achar uma bruxa, qualquer pessoa. Tenho que ter uma palavra, mesmo que eu tenha que me disfarçar e penetrar sorrateiramente pela porta do fundo. Preciso ter acesso ao reino espiritual. 1 Samuel 28, 7. Existe outro problema com o qual Deus está preocupado e Jesus o revelou quando repreendeu os líderes religiosos de seu tempo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens. Pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Mateus 23, 13. Já é terrível quando você mesmo se recusa a ir, mas Deus fica incomodado quando você para na porta e impede que outros entrem. Através de nossa ignorância espiritual e nossa falta de apetite, estamos parados na porta barrando os que estão realmente famintos e perdidos. Temos falado que há pão, quando na verdade só existem migalhas de pão dormido. Isto tem deixado gerações famintas, desabrigadas e sem outra alternativa a não ser partir para Moabe, e o preço cobrado em Moabe é muito caro. Lá as pessoas pagam com seus casamentos, seus filhos, suas vidas. Agora existem rumores de que há pão novamente na casa de Deus. Esta geração, assim como Ruth, que retrata os perdidos, está prestes a acompanhar Noemi um retrato dos pródigos, dizendo: se você ouviu que realmente há pão lá, então irei com você. Onde quer que vá, eu irei. Seu povo será meu povo e seu Deus será o meu Deus. Ruth 1,16. Se realmente existe pão, a reputação de Belém, a casa do pão, estava tão prejudicada que órfã não foi. Quantos como ela não vão porque a propaganda da igreja esgota suas energias? Sabe quando é que as pessoas se integrarão rapidamente à igreja local? No momento em que provarem o pão da presença de Deus. Quando Ruth ouviu que o pão estava de volta em Belém, ela se levantou de sua tristeza para ir à casa do pão. O que aconteceu com o pão? A placa ainda está lá. Ainda levamos as pessoas às nossas igrejas e mostramos a elas os fornos onde costumávamos assar o pão. Os fornos ainda estão no lugar e tudo mais, mas o que encontramos são migalhas da última visitação e da última grande onda de avivamento, sobre a qual nossos antecessores nos contaram. Agora nos limitamos a ser meros pesquisadores daquilo que esperamos experimentar um dia. Estou constantemente lendo sobre avivamento. Um dia desses, Deus me assegurou: filho, você está lendo sobre isto porque não teve ainda uma experiência para escrever. Estou cansado de ler sobre as últimas visitações de Deus. Quero que Deus se manifeste em algum lugar da minha existência para que no futuro meus filhos possam dizer: estivemos lá. Nós sabemos, é verdade, Deus não tem netos, cada geração deve experimentar sua presença. O conhecimento não deveria tomar o lugar da experiência. Os efeitos do pão de volta ao seu lugar.
Duas coisas acontecem quando o pão da presença de Deus é restaurado na igreja. Noemi foi a pródiga que deixou a casa do pão quando a mesa ficou vazia. Entretanto, quando ouviu que Deus havia restaurado o pão em Belém, a casa do pão rapidamente retornou. Os pródigos voltarão de Moabe. Quando souberem que o pão está de volta em casa e não virão sozinhos, Noemi voltou à casa do pão acompanhada de Ruth, que nunca havia estado lá antes. Aqueles que nunca vieram virão. Como resultado, Ruth tornou-se integrante da linhagem messiânica de Jesus. Quando ela se casou com Boaz e lhe deu um filho chamado Obed, que foi o pai de Jessé, o pai de Davi, a futura realeza conta com as nossas ações que serão desencadeadas por causa da fome de pão. O avivamento, tal como conhecemos agora, é simplesmente a reciclagem dos salvos para que permaneçam acesos. Mas a próxima onda de avivamento verdadeiro trará os perdidos para a casa do pão. Pessoas que nunca entraram às portas de uma igreja na vida, quando ouvirem que realmente há pão na casa, virão correndo atrás do cheiro de pão quente dos fornos dos céus. Estamos frequentemente tão saciados e satisfeitos com outras coisas que insistimos em nos contentar com migalhas de pão dormido. Estamos felizes com nossa música do jeito que é, estamos felizes com nossas reuniões de restauração. Já é hora de termos o que costumo chamar de insatisfação divina. Não estou feliz. Será que posso dizer isso e não ser julgado? Quero dizer com isto que, embora tenha participado do que alguns chamariam de avivamento, ainda não estou feliz. Por quê? Porque sei o que mais pode acontecer. Posso pegar Deus. Sei que existe muito mais do que temos visto ou esperado, e isto tem se transformado em uma santa obsessão para mim. Eu quero Deus, eu quero mais dele. A solução parece ser que haja menos de mim. O plano satânico consiste em nos manter tão cheios de lixo que não tenhamos fome de Deus. E isso tem funcionado muito bem por séculos. O inimigo tem nos feito acostumar a sobreviver em uma prosperidade terrena, porém em uma mendicância espiritual. Dessa forma, basta uma migalha da presença de Deus para que nos demos por satisfeitos, mas existe aqueles que não se contentam mais com migalhas, querem Deus e nada mais. Falsificações não lhes satisfazem ou interessam, querem o pão verdadeiro. A maior parte, entretanto, mantém suas vidas tão tomadas de sobras para a alma e banquetes para a carne, que não sabem o que é estar realmente famintos. Você já viu pessoas famintas? Quero dizer, pessoas realmente famintas. Se pudesse vir comigo em uma viagem à Etiópia ou a outra localidade assolada pela fome, veria o que acontece quando sacos de arroz são colocados no meio de pessoas realmente famintas. Elas aparecem de todos os lugares em questão de segundos. Muitos de nós comemos antes de irmos para o culto. Por isso, quando vemos o pão sobre o altar, não nos sentimos estimulados. Mas quando Deus me disse certa manhã para pregar sobre pão, Ele disse também: filho, se estes estivessem fisicamente famintos, não agiriam da mesma forma. Curiosamente, naquela manhã, um intercessor sentiu-se constrangido a assar pão e o pastor foi divinamente compelido a colocá-lo sobre o altar. Nasceu naquele dia uma fome pelo pão da presença de Deus, estimulada pelos céus. Este é o pão que tem operado cura, restauração e fome de avivamento por todo o mundo. A Bíblia diz: desde os tempos de João Batista até agora o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Isso não soa de alguma maneira como uma descrição nossa? Tornamos-nos tão inertes na igreja que temos nosso próprio manual de ações politicamente corretas e de regras de etiqueta. Porque não queremos nos parecer radicais demais, alinhamos as cadeiras em fileiras muito bem arranjadas e esperamos que nossos cultos sejam igualmente lineares e previsíveis. Precisamos ficar desesperadamente famintos por Deus e literalmente nos esquecermos das boas maneiras. A aparente diferença entre um louvor litúrgico e um louvor carismático é que o programa de um é impresso e o outro memorizado. Geralmente já sabem quando Deus vai falar. Todas as pessoas do Novo Testamento que esqueceram suas boas maneiras receberam algo de Deus. Não estou falando de
da indelicadeza propriamente dita, mas da indelicadeza que brota do desespero. Você se lembra daquela mulher atormentada por uma hemorragia incurável que com dificuldade abriu caminho em meio à multidão para tocar a orla das vestes de Jesus? Mateus 9, 20 a 22. E quanto à impertinente mulher cananeia que não parava de implorar que Jesus libertasse sua filha endemoniada, em Mateus 15, 22 e 28, embora Jesus a tenha humilhado, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos, Mateus 15, 26, ela persistiu. E foi tão indelicada, tão incômoda, ou simplesmente tão desesperadamente faminta por pão, que replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos, Mateus 15, 27. Muitos de nós, por outro lado, vamos a nossos pastores e dizemos: ó pastor, será que poderia por favor orar por mim e me abençoar? Se nada realmente acontece, simplesmente damos de ombros e dizemos: bem, acho que vou comer ou então relaxar, ou vou para casa e aplacar a minha fome interior com comida carnal e entretenimento. Para ser honesto, espero que Deus incomode homens e mulheres em sua igreja e os torne tão obcecados com o pão da sua presença, de forma que não parem mais. E quando isso acontecer, não vão querer somente: por favor, me abençoe. Vão querer a manifestação da presença de Deus, não importa o que custe ou quão insólitos possam parecer. Poderão parecer rudes ou indelicados, mas não se importarão mais com a opinião de homens, somente com a vontade de Deus. Podemos dizer que a igreja, de modo geral, não tem dado lugar a pessoas assim. Um dos primeiros passos para o avivamento real é reconhecer que você está em estado de decadência. Esta não é uma tarefa fácil em face da nossa aparente prosperidade, mas precisamos dizer: estamos em decadência. Não estamos mais vivendo nossos melhores momentos. Ironicamente, nos encontramos na clássica situação descrita no livro A Tale of Two Cities, uma história de duas cidades, de Charles Dickens. Foram os melhores momentos, foram os piores momentos. Em termos econômicos, talvez sejam estes os melhores momentos, mas como um todo, a igreja não está se movendo sobre uma onda de prosperidade espiritual. Qual foi a última vez que sua sombra curou alguém? Qual foi a última vez que sua presença em algum lugar tenha levado as pessoas a dizerem: tenho que me reconciliar com Deus? Onde estão os futuros Finney e Wigglesworth? Homens que incendiaram sua geração através do poder do Espírito Santo. Maravilhas provenientes de Deus faziam parte do cotidiano deles. Conheço um pastor na Etiópia que certa feita estavam ministrando um culto quando homens do governo comunista o interromperam dizendo: estamos aqui para acabar com esta igreja. Eles já tinham tentado de tudo sem sucesso. Então naquele dia agarraram a filha de 3 anos do pastor e a arremessaram pela janela do templo, à vista de todos que ali estavam presentes. Os comunistas pensaram que esta violência acabaria com aquela igreja, mas a esposa do pastor desceu, colocou seu bebê morto nos braços, retornou ao seu lugar na primeira fileira e a adoração continuou. Como consequência da fidelidade deste humilde pastor, 400 mil crentes fiéis destemidamente compareceram em suas conferências bíblicas na Etiópia. Certa vez, meu pai, líder nacional de uma denominação pentecostal nos Estados Unidos, estava conversando com este pastor. Meu pai sabia que ele morava em meio a uma horrível miséria na Etiópia e cometeu o erro de tentar mostrar um pouco do que ele pensava ser consideração. Ele disse ao pastor etíope: irmão, temos orado por vocês por causa de sua pobreza. Este humilde homem voltou-se para meu pai e disse: não, você não compreende. Nós é que temos orado por vocês por causa de sua prosperidade. Meu pai ficou confuso, mas o pastor etíope explicou: nós oramos pelos americanos porque é muito mais fácil para vocês estarem onde Deus quer, em meio à prosperidade, do que para nós em meio à pobreza. A maior artimanha que o inimigo tem usado para roubar a vitalidade da igreja é acenar-lhe com a bandeirinha da prosperidade. Não sou contra a prosperidade. Seja tão próspero quanto você deseja, mas busque Deus ao invés de buscar a prosperidade. Veja bem,
É muito fácil começar buscando a Deus e se desviar por outra coisa. Não seja assim. Seja um caçador de Deus e ponto final. Nota do autor. Ao utilizar a expressão caçando Deus, não quero me referir à nossa busca por Deus como Senhor e razão principal da nossa existência pós-salvação. Não quero dizer que somos salvos pelas nossas obras. A salvação é a graça obtida através do sacrifício de Jesus na cruz e sua ressurreição. Embora possa parecer óbvio para alguns leitores, considerei importante incluir este esclarecimento. Para aqueles que queiram maior aprofundamento quanto ao assunto, recomendo o livro A Busca de Deus, de A.W. Tozer. E se Deus realmente se revelasse em sua igreja? Se Deus realmente se revelasse em sua igreja, posso assegurar que aqueles rumores dos famintos em sua cidade ou região espalhariam a notícia rapidamente. Antes que você pudesse abrir as portas, no dia seguinte os famintos já estariam em fila por pão fresco. Por que não vemos esse tipo de reação agora? Os famintos têm sido frustrados. Tão logo a menor gota da presença de Deus flui de nossos cultos, dizemos ao mundo inteiro: há um rio da unção de Deus fluindo aqui. Infelizmente, sempre gritamos: Deus está aqui. E os famintos vêm somente para descobrir que superdimensionamos a realidade e que tudo não passou de propaganda enganosa. Temos falsamente apresentado as gotas da unção de Deus como se fossem um rio poderoso, mas o único rio que as pessoas encontram em nós é um rio de palavras. Algumas vezes, até mesmo construímos maravilhosas pontes sobre leitos secos. Não podemos esperar que os perdidos e feridos venham correndo para nosso rio, apenas para descobrir que mal existe o suficiente para aliviar um pouco da sua sede. Não chega a ser nem um gole da taça de Deus. Dizemos: Deus está realmente aqui, há comida na mesa. Mas toda vez que acreditam, veem-se obrigados a procurar pelo chão, pelas meras migalhas do banquete prometido. Nada passado fala mais alto que nosso presente. Nada tendes porque, em comparação ao que Deus quer fazer, estamos catando farelos, enquanto Ele tem para nós um crocante pão quentinho que acabou de sair dos fornos dos céus. Ele não é Deus de migalhas e de escassez. Ele está esperando que o busquemos para dispersar porções infinitas de sua presença, mas nosso problema foi descrito há muito tempo pelo apóstolo Tiago. Nada tendes porque nada pedis. Tiago 4:2. Não obstante, o salmista Davi canta através dos tempos que sua semente nunca iria mendigar o pão. Salmo 37:25. Precisamos compreender que o que nós temos, onde estamos e o que estamos fazendo é muito pequeno em comparação ao que Deus quer fazer entre nós e através de nós. O jovem Samuel foi profeta numa geração em transição como a nossa. A Bíblia nos diz que cedo na vida de Samuel, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. 1 Samuel 3:1. Certa noite o sumo sacerdote Eli foi dormir. Ele estava tão avançado em dias que mal podia enxergar. Parte do problema da igreja histórica é que nossa visão tem ficado embaraçada e não podemos ver como deveríamos. Estamos satisfeitos em ver a igreja prosseguindo da mesma forma como sempre foi. Enquanto isso, continuamos na nossa rotina, tateando de um lugar para outro, como se Deus estivesse ainda falando conosco, mas quando Ele realmente fala, pensamos que as pessoas estão sonhando. Quando Ele realmente aparece, os olhos embaçados não podem vê-lo. Quando Ele realmente se move, relutamos em acreditar por medo de esbarrarmos em algo que não seja peculiar à penumbra em que vivemos. É frustrante quando o Senhor muda de lugar alguma mobília dentro de nós. Dizemos ao jovem Samuel entre nós: volte a dormir, continue fazendo tudo da maneira que lhe ensinei. Samuel, não há nada de errado, tudo sempre foi assim. Não, nem sempre tudo foi dessa forma, e eu não estou satisfeito com tudo que deste jeito. Quero mais. Não sei quanto a você, mas cada banco vazio que vejo na igreja parece clamar: eu poderia ser preenchido com alguns cidadãos de Moabe. Você não pode colocar alguém aqui. Não sei quanto a você, mas isso alimenta minha santa frustração, minha insatisfação da parte de Deus. E tendo se deitado
Também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. A lâmpada de Deus estava fraca e prestes a se apagar, mas isso não chamou a atenção de Eli. Ele já vivia em um permanente estado de penumbra. O jovem Samuel, entretanto, disse: ouço algo. Já é tempo de admitir que a lâmpada de Deus está se apagando. Sim, ainda está queimando, mas as coisas não estão como deveriam estar. Olhamos para essa pequena chama, lançando uma luz fraca aqui e ali, e dizemos: é o avivamento. Pode até ser, para alguns que conseguem chegar bem perto para ver, mas e quanto àqueles que estão distantes? E aqueles que estão perdidos e que nunca leram nossas revistas, assistiram aos nossos programas de televisão ou ouviram as nossas pregações? Precisamos que a luz da glória de Deus brilhe o bastante para que possa ser vista à distância. Em outras palavras, é tempo de a glória de Deus, a luz de Deus, extrapolar os limites da igreja e iluminar nossas cidades. Creio que o Senhor está prestes a manifestar aquele que abrirá caminhos, Miqueias 2:13, e que literalmente irá fender os céus, para que todos possam comer na mesa de Deus. Antes que isso aconteça, as fontes do grande abismo devem ser rompidas. Já é tempo de alguma igreja em algum lugar parar de tentar ser politicamente correta e abrir os céus para que o maná possa cair e alimentar a fome espiritual da cidade. Já é hora de fendermos os céus e aliviar a agonia dos que estão famintos, para que a glória de Deus comece a brilhar em nossa cidade. Mas a verdade é que não podemos ver nem mesmo uma simples gota fluir pelos corredores, muito menos a glória de Deus fluir pelas ruas. E isto porque não estamos realmente famintos. Estamos como os crentes da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3:17, satisfeitos e contentes. E nós oramos: Pai, para que o Espírito incomode nossos corações e nos transforme em guerreiros da adoração. Oro para que não paremos até que vejamos uma rachadura nos céus e eles se abram. Nossas cidades e nações precisam do Senhor, nós precisamos do Senhor. Estamos cansados de procurar migalhas no chão. Mande-nos pão quente dos céus. Mande-nos o maná da tua presença, em nome de Jesus. Não importa o que você precise ou o que falte em sua vida, o que você realmente precisa é de Jesus. E para tê-lo, precisa estar faminto. Oro para que Deus lhe faça sentir fome, para assim qualificar você à promessa de abastança. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5:6. Se pudermos ficar famintos, então Ele poderá nos santificar. Ele colocará os pedaços de nossa vida no lugar, mas a nossa fome é a chave de tudo. Então, quando você se encontrar procurando migalhas no chão da casa do pão, ore: Senhor, desperta em mim uma fome incontrolável. Amém.